1990 a 1995, eu fui vendedor para uma companhia de tratores de São Paulo. Meu trabalho era viajar de cidade a cidade oferecendo os produtos diretamente aos nossos clientes por todo o estado. Em uma daquelas viagens aconteceu algo que até hoje não consigo encontrar uma explicação. Eu cheguei naquela cidade por volta das 18 horas. Aluguei um quarto no primeiro hotel que encontrei, jantei ali mesmo no restaurante que possuíam e fui deitar pensando nos encontros do dia seguinte. Por volta da meia-noite, eu acordei com o rangido da porta do meu quarto, abrindo bem devagarinho. Pensando que fosse um ladrão, peguei o meu revólver que estava na mesinha ao lado da cama e fiquei esperando. A porta foi abrindo, até abrir por completo. Ninguém entrou ou apareceu. Eu levantei, fui até a porta, olhei para um lado e outro do corredor e não vi ninguém. Como não acreditava em assombrações ou coisas paranormais, fiquei parado do lado de fora do quarto, buscando por uma explicação. Pensando como foi possível aquela porta destrancar e abrir sozinho. E enquanto pensava, ouvi o choro de uma mulher no interior do quarto, ao lado do meu. Só pode ter sido essa mulher. Mas será se ela tem a chave do meu quarto? Pensei já meio assustado, com medo de ser uma trampa. Depois de uns 2 minutos pensando e ouvindo a mulher chorar, entrei, tranquei a porta, escorei com uma cadeira e deitei. No entanto, o choro continuou. Agora tão alto que a mulher parecia chorar dentro do meu quarto. Cansado e irritado, levantei e fui até a recepção reclamar da chorona. Nem a recepcionista e nem o segurança pareceram acreditar na minha história. Afinal, não havia registro de nenhum hóspede naquele quarto. Eu pedi que desse uma olhada e voltei para o quarto. E a noite passou. Na noite seguinte, por volta da mesma hora, o choro começou. E outra vez fui até a recepção reclamar. Depois de verificarmos que os 2 quartos de um lado e outro do meu estavam vazios, pedi que fosse transferido para um outro, longe daquele. Uns 20 minutos depois, eu fui para um outro quarto, no fim do corredor, e bem distante da chorona. Eu agradeci pela transferência e deitei despreocupado. Porém, para meu susto e pavor, poucos minutos depois, a mulher começou a chorar. Naquele mesmo instante, peguei minha mala, acertei minhas contas e fui procurar um outro hotel. – 1998. Eu tinha 16 anos quando, no sábado pela manhã, meus pais disseram que iriam passar o fim de semana com os amigos e que eu iria ficar sozinho e responsável pela casa. Na geladeira tem comida para passar os 2 dias. Caso queira pedir uma pizza, tem uns trocados do jarro branco sobre a mesa da cozinha. Disse a mamãe me abraçando e beijando como se fosse passar um ano fora. Eu não podia acreditar na minha sorte de poder passar um fim de semana sós, com bastante comida, pizza e a liberdade de poder assistir todo e qualquer filme de terror na TV. Eu passei os 2 dias deitado no sofá, comendo e assistindo filmes, um atrás do outro. No domingo, lá por volta das 22 horas, farto de comida e filmes, desliguei a televisão e fui deitar no meu quarto. Por incrível que pareça, a casa parecia tão grande, tão vazia, e eu já sentia uma enorme falta dos meus pais. Um bom tempo depois, acordei com o barulho da porta principal sendo destrancada, aberta e outra vez trancada. Eu fiquei esperando por mamãe aparecer na porta do meu quarto. Segundos passaram. 1 minuto, 2 e nada. Chamei por mamãe e papai. Nenhuma resposta ou qualquer outro barulho depois que a porta foi fechada. Porém, eu tinha certeza do que tinha ouvido.
e mais ainda, que alguém havia entrado. E o medo atacou. Saltar pela janela era impossível. Possuía grade. Ligar para a polícia também não. O único telefone estava na sala. O jeito era trancar a porta do quarto e esperar por um milagre. E assim fiz. Tranquei, apaguei a luz e escondi debaixo da cama. Os minutos passaram. O silêncio era aterrorizante. De repente, os passos começaram da sala para o meu quarto. Debaixo da cama, eu suava e tremia, morrendo de medo. Os passos aproximaram da porta do meu quarto e pararam. E uma estranha voz, que não sei se era de homem ou mulher, chamou o meu nome. Eu quase gritei de tanto pavor. Porém, depois de uns minutos, parado frente à porta, a pessoa afastou, abriu a porta da casa e saiu. Eu continuei debaixo da cama por toda a noite e somente saí quando vi a claridade do sol na janela. Ao chegar na sala, fiquei assustado e sem entender como aquela pessoa havia entrado e saído, se a porta da casa estava trancada e com a tramela posta. Já era tarde da noite de uma segunda-feira do mês de março de 1996, quando peguei o último ônibus de volta para casa. Eu dei uma boa noite ao cobrador, paguei pela passagem e fui sentar do lado direito do ônibus. Do lado esquerdo estava sentada uma idosa sorridente. Ninguém mais. No momento que o ônibus saiu, a senhora levantou e perguntou se podia sentar ao meu lado. Eu respondi que sim. Ela sentou e ficamos a conversar. Durante os 30 minutos de conversa até o meu ponto, a senhora contou que era a mamãe do motorista e sempre fazia a última viagem com ele. Coisas de mãe, disse ela. Ao chegar no meu ponto, agradeci a senhora pela companhia e caminhei em direção à porta. Porém, antes mesmo de desejar uma boa noite ao motorista, ele perguntou com quem eu conversava durante toda a viagem. Surpreso com sua pergunta, eu respondi que com a senhora Josefina, sua mãe. Com quem? Perguntou o motorista com a voz encascada e os olhos cheios d'água. Eu voltei a repetir o que havia dito. E ao terminar, o motorista olhou para trás por alguns segundos e disse: Meu amigo, minha mamãe faleceu 6 meses atrás. Por um instante, fiquei confuso sem entender o que acabava de ouvir. Cheguei a pensar que havia cochilado e sonhado. Porém, e o nome? Como eu podia saber do nome da senhora? Daquela noite em diante, toda vez que peguei o ônibus com aquele motorista, eu dei uma boa noite em voz baixa para a dona Josefina, pois tinha certeza que estava ali sentado em algum assento, sorrindo e cuidando do seu filho.